Olá pessoal, que é o Júnior da Colecione.com e hoje a gente está trazendo um vídeo com algumas moedas diferentes que talvez muita gente não tenha visto ainda na vida, né? Então a gente está trazendo moedas diferenciadas para mostrarem que coleção você pode fazer com vários tipos de moeda, tem várias opções para você colecionar. Então a gente não deve se prender a um tipo só de colecionismo. E a nossa função aqui é mostrar para vocês que existe um mundo diferente desse que muitos aí conhecem, dessas moedas circulantes apenas, né? Que nós temos possibilidades de ter uma coleção muito interessante, com história, com peso cultural, né? Então a gente está trazendo hoje as moedas de Palembang. Palembang é uma das cidades mais antigas da Indonésia, é a Península Malaia, né? Que hoje a gente conhecia como Península Malaia. Então, ela se localiza na ilha de Sumatra, às margens do rio Musi. É um sultanato independente que foi invadido pelas companhias holandesas das Índias Orientais, encurralando o lucrativo comércio de especiarias, né? O que aconteceu na época. E em 1821, os holandeses consumaram seu controle, acabando com a cunhagem do sultanato local. Essas moedas que vocês estão vendo aqui são moedas que começaram a ser cunhadas a partir de 1400 e são denominadas pits, né, conhecidas como pits. Eram fundidas em estanho com liga de chumbo, exceto uma edição que foi feita em bronze. São geralmente moedas unifaciais, tá? As escritas delas são em árabe, a maioria são escritas em árabe, que é a língua de Palembang, e é uma versão do malaio, uma língua de Palembang que é uma versão do malaio. Nenhum tem o nome de um governante. A datação segue o calendário islâmico, que começou em 622 d.C., com a Hejirá de Maomé, né? Portanto, as datas são AH, depois da Hejirá. O ano é mais curto do que no calendário ocidental, né? Então, são algumas particularidades dessas moedinhas aqui. Existe um livro que data de 1871, francês, que já cita o estudo dessas moedas aqui. Então, eu vou mostrar para vocês agora algumas moedinhas, né? Que, como eu falei, são de sultanatos da Península Malaia, conhecida, né, como Pits, e a Palembang é uma das cidades mais antigas da Indonésia, igual eu já tinha falado. Então, agora nós vamos passar para a parte visual aqui do que eu acabei de falar para vocês. Então vamos ficar com as imagens dessas moedas. E eu vou mostrar agora para vocês que o nosso Numismático em Foco está sendo uma coisa mais visual para, sei lá, de repente despertar em alguns aí o interesse por colecionar outros tipos de moeda, né? Essa aqui já tem uma escrita em chinês, né? Mas ocorria isso sim. A gente tem aqui já as moedas com as escritas árabes, tá? Os pits. Essas aqui geralmente datam, essas que eu tenho aqui, geralmente são datadas do período aí do final do século XVIII e início do século XIX. Então são moedas de 1700 a 1800, né? A média de preço dessas moedas aqui vai variar aí de 70, dependendo do estado de conservação, porque elas são a dólar, né? Então, geralmente, uma moeda dessa aqui vai variar aí no mercado internacional em torno de 10 a 15 dólares. Então, a gente vai colocar aí que seria numa média entre 60 a 90, algumas peças podendo chegar aí até 650 reais, tá ok? Então, dependendo da moeda, do estado de conservação. Então, a gente está vendo que existe um horizonte muito grande
no colecionismo, né? A gente vê que não existe só um tipo de coleção, não existe só um tipo de moeda. Quando a gente fala de moedas raras, de moedas raríssimas, variantes disso, variantes daquilo, se a gente for olhar só os pits, vocês vão ver determinados enormes variações de cunhagem, sultanatos diferentes, né? Várias coisas que abrangem uma moeda dessa. Como eu falei, eu não vou falar muito detalhado ou falar muito específico sobre isso aqui, porque para muitas pessoas isso aqui é novidade. Então, se eu começar a falar uma série de coisas aqui, vai parecer meio grego. Então, eu quero que esse primeiro momento aí da Numismática em Foco, a gente foque mais na questão visual, naquela coisa. Então, essa moeda aqui é uma liga de estanho, né? Como vocês podem ver, são as moedas bem frágeis. Então, para você manter uma moeda dessa aqui intacta, nessa condição aqui, é muito complicado, tá, pessoal? Então, olha essa daqui, é uma coisa, você vê que é uma coisa sensível, né? Uma pecinha frágil. Olha a espessura dessa moeda. O material dela, se eu fizer assim um mínimo esforço, ela amassa. Então, isso aqui é um tipo de moedas. Creio que muitos nem conhecem, que são os pits, né, da Península Malaya. Então, a gente vê que moedas têm muita história. Isso aqui foi moedas que começaram a ser cunhadas no século XIV, XV. Passou por uma invasão das pela Holanda, né, pela Companhia das Índias Holandesas, tomou ali o porto da cidade, fez com que eles parassem de produzir as suas moedas, que eram sultanato, e inseriram ali naquela cultura outras moedas, que são aquelas moedas das companhias holandesas, que eu vou até mostrar para vocês aqui, que depois passa a ser essas moedas aqui, ó, moeda Nederlândia, né, Companhia das Índias, né, que essa aqui é de 1837, mas tem de 1700 aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma de 1700, que já pega ali o intertício, né, que começa a circular também essas moedas ali nas Índias holandesas, ó, 1826. Então, se a gente for, ó, essa aqui é de 1790, né, então assim, é mais ou menos um período que a invasão holandesa, né, aí eles começam a trocar as moedas, para de ter aquela cunhagem de moedas local e passa a ter a moeda da dominação, né, que eles tomaram de conta. Então, assim, como eu falei, eu não vou me aprofundar nessa parte histórica, porque isso aí vai depender do colecionador. Como eu falei, o meu intuito aqui é mostrar para vocês que existe um universo muito grande de moedas para a gente se limitar a atribuir que uma moeda é rara, outra moeda é raríssima, sendo que a gente não tem um conhecimento mais abrangente da coisa, tá? Então eu já mostrei para vocês aqui no nosso Numismática em Foco, que é uma conversa mais descontraída, que a gente já tem aí moedas romanas, agora já tem os pits. Agora eu vou começar o próximo vídeo, a gente vai falar sobre moedas medievais, moedas mais antigas da Espanha, né? Algumas coisas mais antigas. Vou falar também sobre algumas moedas que foram feitas no período da Segunda Guerra, na Manchúria, que são moedas feitas de fibra, vamos dizer como se fosse uma espécie de papel. Então, são moedas, então sim, são coisas diferentes, tá, pessoal? Esse vídeo agora vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero estar contribuindo para o conhecimento e o crescimento numismático de vocês. Que os pits são moedas muito interessantes, tá? Existem livros específicos só desse tipo de moedas. Não são moedas comuns, que são moedas que não aparecem com tanta frequência, esse valor que é atribuído a elas. Eu como numismata, né, como um estudioso, um pequeno estudioso, eu até acho um valor bem irrisório para uma peça que tem essa história, né, que carrega esse peso. Uma moeda, pelo tipo de moeda, que é uma moeda que é difícil de você ter conservada, pelo tipo de material, porque é uma moeda bem frágil, diferente das moedas feitas de cobre e bronze, isso é uma liga mais frágil, né? Então, essas moedas aqui estão numa condição muito boa mesmo, tá?
Geralmente eu vendo uma moeda dessa aqui na faixa de R$ 90, como eu falei para vocês, é de 10 a 15 dólares uma moeda dessa. Então a gente está saindo um pouquinho da nossa zona de conforto, que é as moedinhas de real, né? Que são essas moedinhas aqui. Isso aqui é uma moedinha de 99, tá até bonitona, hein? 99, ó. Então a gente sai um pouquinho dessa zona de conforto aqui que a gente conhece e já está adentrando a uma numismática mais clássica, né? Mais evoluída, mais encorpada, né? Com mais informações, com mais variedades, com mais, vamos dizer assim, com mais peso histórico também, né? Porque essas moedas aqui ela já carrega esse contexto histórico. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Só lembrando, não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar o nosso canal e se for comprar alguma moeda, for adquirir algum catálogo, dá prioridade na nossa loja. Não que você tenha que comprar com a gente, mas dá um pulinho lá, dá uma olhadinha, faz um apanhado lá que a gente tem no site e dá prioridade aí pra gente, porque isso também é importante pra gente, tá ok? E os likes também são muito importantes. Até mais, pessoal, e até um próximo vídeo.